Senador Jucá, senhor presidente Jucá, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vim aqui hoje, senador Jucá, pensando em falar do falecimento de uma das grandes figuras da história recente, que é o grande pensador Stéphane Hessel, que morreu aos 95 anos, depois de ter, aos 93, publicado esse livro, Indignem-se, que foi a causa das grandes mobilizações de jovens no mundo nos últimos anos. Aquela invasão da Wall Street, as praças de Catalunha, tudo isso começou por esse homem que aos 93 anos escreveu esse livro e antes de ontem, aos 95 anos, faleceu. Pessoalmente, eu tenho um débito com ele, porque eu conheci, cheguei a publicar um livro inspirado nele, que é o Reaja, que eu diria que é a continuação do Indignem-se, mas, apesar da importância, e eu posso fazer isso em outro momento, eu quero hoje trazer um tema bem específico, bem local do Brasil, que é a ideia do problema do piso salarial dos professores. Eu quero ler aqui na tribuna a nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, uma nota que esclarece a decisão do Supremo sobre o piso do magistério. Essa nota começa dizendo que lamenta a abordagem conferida pelos meios de comunicação à decisão do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos governadores à decisão de mérito da ADIM 4.167, que considerou a lei do piso constitucional. Eu quero lembrar aqui que o que aconteceu foi que o Congresso aprovou uma lei de iniciativa do Senado, de minha iniciativa. O presidente Lula, em julho de 2008, sancionou a lei. E um conjunto de governadores entrou, cada um deles, em bloco, aliás, os governadores entraram com uma ADIM, uma declaração de inconstitucionalidade. Essa ação de inconstitucionalidade levou alguns anos sendo analisada no Supremo. E o Supremo disse é constitucional. Foi aí que alguns governadores, creio que, aliás, especificamente o governador Tarso Genro, entrou com o que se chama um embargo para tentar fazer com que o Supremo reanalisasse e voltasse atrás. O que aconteceu ontem é que o Supremo reafirmou que a lei é constitucional. E o que diz a nota é que a CNTE faz os seguintes esclarecimentos. Primeiro, no julgamento dos embargos, essas tentativas de mudar a posição do Supremo, em 27 de fevereiro de 2013, antes de ontem, o Supremo negou na íntegra o pedido dos governadores para postergar a aplicação do piso salarial na forma de vencimento inicial das carreiras de magistério em mais 1 ano e meio. Ou seja, pediram que o piso do salário fosse considerado, incluindo dentro dele os chamados penduricalhos de gratificações. A Corte esclareceu que os estados e municípios a vigência do piso como vencimento inicial das carreiras do magistério, sem qualquer tipo de gratificação ou abono, sendo esta a data do julgamento de mérito da ADIM, ou seja, 4.167 a ADIM, ou seja, 27 de abril de 2011. Quer dizer, o piso é o salário, não é o salário mais os benefícios. Em consequência desta segunda decisão, os estados e municípios estão isentos de qualquer passivo retroativo no tocante ao pagamento do piso como vencimento carreira. Não cabem ações judiciais para recorrer os impactos dos valores nominais do piso nos planos de carreira entre julho de 2008 e abril de 2011. Ou seja, o que aconteceu entre o período de sanção da lei pelo presidente Lula e do pronunciamento do Supremo reconhecendo a constitucionalidade, isso está em validade.
Ao contrário do que tem divulgado a mídia, os gestores que não cumpriram o valor nominal do piso entre 2009 e 2011, ainda que na forma de gratificações, como determinou a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal em 17 de dezembro de 2008, eles estão sim sujeitos a ações judiciais para pagamento da diferença nominal sobre o piso nacional praticado à época, uma vez que descumpriram a medida de caráter vinculante. Ou seja, aqueles governadores, aqueles prefeitos que diziam pagar o piso, levando em conta o piso mais os penduricalhos de gratificações, eles hoje podem serem submetidos a processos judiciais para considerarem o piso, como salário, sem aquelas gratificações. Ponto 5. A decisão liminar do STF de 2008 teve caráter obrigatório a toda a administração pública e sua vigência estendia-se até o julgamento do mérito. Portanto, o piso na qualidade de vencimento inicial de carreira teve vigência a partir de 21 de abril de 2011. Porém, sua referência nominal, podendo ser paga mediante gratificações, teve validade entre a sanção da Lei 11.738, 17 de julho de 2008, até o dia 27 de abril de 2011, quando o Supremo julgou o mérito da lei. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores, os trabalhadores obtiveram pleno êxito na declaração de inconstitucionalidade, até porque a Lei 11.788, do piso, estabelecia prazo de 3 anos para a integralização do valor do piso como vencimento inicial de carreira. Prazo esse que terminou em 31 de dezembro de 2010, 4 meses antes do julgamento do mérito do Supremo, que determinou a vigência integral do valor do piso na forma de vencimento das carreiras de magistério em todo o país. Conclui, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação aproveita a oportunidade para reiterar a convocação de todos os trabalhadores da educação do país e a sociedade em geral para a paralisação nacional nos dias 23 a 25 de abril pelo cumprimento integral da lei do piso, inclusive com a destinação mínima de 1/3 da jornada de trabalho do professor ou professora para a hora atividade, ou seja, trabalhos extra-classes. Essa é uma coisa que é muito esquecida. A lei do piso, que saiu do Senado, recebeu uma emenda na Câmara em que não apenas determinava o valor, mas determinava que o professor teria apenas como trabalho em sala de aula 2/3 do tempo de sua carga horária. Ele disporia de 1/3 do tempo para a preparação, a avaliação, receber os alunos durante o período. Ou seja, a lei é mais do que um salário. A lei é um salário aumentado e uma redução na carga dentro da sala de aula. A recente decisão do Supremo fortalece a nossa luta na medida em que nenhum gestor pode mais alegar pendência no julgamento Supremo para deixar de aplicar integralmente a lei. Essa é a nota, senhor presidente. Eu quero lembrar aqui que, na verdade, eu esperava até mais do que isso, porque o Supremo chegou à conclusão de que, num certo período em que analisou, não valeria uma certa situação. Na verdade, a gente precisa deixar claro, e creio que o ministro Melo, do Supremo, ele diz com clareza, a data de validade de uma lei é a data da assinatura pelo presidente da República. Ao Supremo cabe dizer que a lei é inconstitucional e mandar que ela seja rasgada, mas não cabe dizer a partir de quando ela entra em vigor. Na verdade, ela deveria estar plenamente em vigor desde 17 de julho de 2008, quando o presidente Lula, numa bela solenidade no Palácio do Planalto, sancionou essa lei de origem no Senado. Eu quero manifestar aqui a minha satisfação de que, finalmente, o Brasil pode hoje dizer que, sem mais nenhuma contestação, o senador Sérgio Silva
nenhuma contestação mais poderá ser feita por governador ou o prefeito que diga que não quer pagar o piso salarial, considerando o piso o vencimento e não vencimento mais benefícios. Mas eu reconheço que é possível que haja municípios que não têm como pagar. Estado eu não acredito que haja algum que não possa pagar. Município é possível. Pois bem, esses municípios, eu tenho insistido, não podemos ir contra a aritmética. A aritmética tem uma força superior às leis, mas podemos nos adaptar à aritmética. Se um prefeito não pode pagar o piso, entregue as escolas ao governo federal. Chegue ao Ministério da Educação e diga: senhor ministro, a lei federal está além das minhas possibilidades fiscais. Eu espero que o senhor assuma as escolas, fazendo com isso aquilo que eu creio que vai ser a única saída a longo prazo, para chegarmos a um piso de 9.500 salários por mês de professor que nenhum estado ou município poderá pagar. É federalizarmos a educação de base. O piso foi o primeiro passo de uma luta que ainda vai demorar muito tempo, de fazer com que criança, ao nascer, seja brasileira. Depois, como o senador Jucá e eu, pernambucana. Mas primeiro uma criança é brasileira. E que a federalização, ou pacto federativo que tanto discutimos hoje, e o senador Jucá é um dos que está na frente disso, a meu ver, senador, deveria ter um princípio filosófico, que seria: cada criança receberá o mesmo valor para a sua educação ao longo da sua infância, adolescência. Toda criança do Brasil tem direito ao mesmo valor para a sua educação. Depois a gente discute o resto. Esse é o primeiro ponto da federalização. E para que esse seja o ponto da federalização, em que tenhamos um conjunto de unidades federativas com uma unidade, porque sem unidade federativa não somos uma federação, somos uma Nações Unidas. A unidade vem da educação igual para todos. É isso que eu quero aqui dizer, lendo essa nota da CNTE e dizendo que eu fico satisfeito que finalmente nenhum governador pode usar de nenhuma desculpa legal para não pagar o piso do professor, que ainda é muito baixo, mas já representa um salto em relação à situação de muitos municípios e estados. É isso, senhor presidente.